sempre falo, né, que existe uma base, um pilar chamado matemática sistêmica da vida, que tudo que acontece na nossa vida é fruto do óvulo, do espermatozoide e do espaço-tempo, e o espaço-tempo é justamente a nossa criança. Então, muitas vezes, a gente experimenta a vida com vários desafios, porque a nossa criança decodificou algumas situações com dificuldade. E essa dificuldade, muitas vezes, vem da criança dos nossos pais. Os nossos pais, antes de serem nossos pais, eles foram crianças. E como criança, como qualquer criança, como a sua criança, criou expectativa, criou sonhos, teve frustrações, acumulou dores emocionais e, por não saber lidar com as próprias emoções, eles vão levando a vida e fazendo escolhas e tomando atitudes e tendo comportamentos como fruto, resultado daquelas dores, daquele trauma, daqueles registros emocionais que a criança deles experimentou. E aí, para o nosso trabalho de hoje, eu quero reforçar o nosso trabalho, né? A nossa integração com a nossa criança e também a nossa integração com os nossos pais, para a gente poder ir, cada um ao seu tempo, reiterando essa percepção desse pai, dessa mãe, que antes de serem os adultos que são, antes de serem, de repente, adultos disfuncionais, eles foram crianças traumatizadas, crianças com dores, crianças com frustrações, crianças com limitações emocionais. Então, às vezes, a gente, olhando assim para os atendimentos, né, que eu já fiz, é muito comum eu atender pessoas que experimentaram relações abusivas dos pais, mas não agora trabalhando a questão abuso sexual, mas um abuso moral. Por que é o abuso moral? Muitas vezes os pais tratam a criança com ironia, com brincadeira. Então, às vezes, a criança tem uma tirada diferente, e aí os pais acham bonitinho, mas debocham, começam a rir. E a gente faz o quê? Enquanto criança, a gente registra aquela informação. E eu estava recapitulando, né, nesse feriado do Dia das Crianças, eu estava recapitulando alguns atendimentos e é muito interessante perceber a diferença de atendimentos que eu fiz de pessoas que tiveram uma mãe, por exemplo, que incentivava e enaltecia a inteligência daquela criança. Né? Então, olha como a minha filha é inteligente, e aí quando estava na frente dos amigos, ficava falando, fala isso, mostra isso, faz assim, faz assado, e ficava estimulando a criança a mostrar as suas habilidades, a mostrar os seus encantos, e o adulto, quando vê isso, às vezes, naturalmente, ele ri. Ele ri porque ele acha bonitinho, ele ri porque acha engraçadinho. Quantas vezes a gente olha para uma criança fazendo alguma coisa e a gente acha fofinho e a gente ri. Só que, dependendo do conteúdo emocional daquela criança, dependendo das condições que aquela criança recebe aquela informação, às vezes fica uma dor emocional registrada com aquele riso, como se aquela criança estivesse sendo inapropriada, como se aquela criança estivesse com um comportamento estranho. E quando a gente cresce, a gente tende a esquecer isso. Só que a gente esquece o quê? Na nossa parte cognitiva, consciente, o que lembra? O nosso inconsciente é um registro, um banco de dados impecável. Então, o nosso inconsciente traz aquela informação. Aí a gente cresce e, às vezes, como adulto, a gente tem medo de, falando em linguagens atuais, né? A gente tem medo de abrir uma live para falar, a gente tem medo de subir no palco para fazer uma palestra, a gente tem medo de dar um depoimento em público. Às vezes a gente tem até um constrangimento de falar para um público até pequeno, às vezes com os amigos. Então, às vezes a gente fica mais introspectivo, fica mais fechado, porque quando a gente era criança, às vezes no centro das atenções, a gente decodificou de uma forma equivocada, traumatizada, a reação que aqueles adultos estavam tendo para algum estímulo que a gente recebeu. Por outro lado, a gente também tem pais que, às vezes, ao invés de enaltecer os filhos, eles diminuem os filhos, por qualquer motivo que seja. Então, são pais que, às vezes, falam das características, das deficiências, das dificuldades que o filho tem. E aí, muitas vezes, essa é uma demonstração de amor, mas um amor adoecido. Então, sei lá, vou dar um exemplo pessoal meu que está me ocorrendo agora. A minha mãe sempre falava, desde criança, nossa, você é bagunceira igual seu pai. Aquilo era uma forma dela falar
que era um amor, era um cuidado, era uma educação que ela estava tentando me ensinar a ser mais organizada, a guardar as coisas, a arrumar as minhas coisas, a cuidar das minhas próprias coisas. Só que aquilo ficava como um mantra na minha cabeça e no meu emocional. Então, é como se inconscientemente o registro interno meu em relação à minha mãe ficou associado a críticas. Então, quando vinha alguém falando alguma coisa, que bonitinha, poxa, vou levar para mim. Aí a minha mãe falava assim, espera até ver a bagunça que ela faz. Não é porque ela não me amava, mas é porque aquela sombra que o meu comportamento gerava nela, gerava uma dor muito grande para ela. E aí, quando você cresce com esse registro, o que acontece? Muitas vezes os sintomas, né, eu estou falando de origem, mas eu sempre falo que a gente tem que ver o sintoma de hoje para buscar lá atrás o que era, né? E o sintoma de hoje, de hoje, né? De quando eu comecei a trabalhar isso no meu processo terapêutico, era a minha dificuldade de receber elogio. Por quê? Porque quando vinha alguém externo e me elogiava, eu tinha a crítica da minha mãe associada. Então, o elogio ficou com um registro emocional de desconforto para mim. Vocês percebem o quanto isso é profundo? E eu não sei se vocês têm clareza de como é para você receber um elogio, mas para mim sempre foi muito desafiador receber elogios. Era desconfortável receber elogios e eu não entendia por quê. Então, quando eu recebia algum elogio, eu falava, não, que bobagem. Não, não é assim. Então, eu mesma invalidava o elogio que eu recebia.